Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23. Aqui Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Ela está escrita assim, ó. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. É livro de Êxodo 33, porque aqui é Cristo revelando, porque foi Cristo que viveu 33 anos e sacrificou por nós. Versículo 23, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo revelando para as duas igrejas. Êxodo 33, versículo 23. Aqui Deus revela o corpo físico que ele tem no céu. Aí quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, aqui Jesus Cristo já tinha nascido, Jesus está falando, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, que em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos dedicamos este templo, e tu levantarás em 3 dias? Porém, ele falava do templo do seu corpo. Então, aqui Jesus já tinha nascido na terra. O seu segundo corpo, quer dizer que ele tinha um corpo no céu, e agora ele nasceu num corpo de carne e osso aqui na terra. Então, tem o corpo de Deus Pai no céu e tem o corpo de Cristo na terra. São 2 corpos. Quando você vai no livro de Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, está escrito assim, ó. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. E diante do trono ardiam as 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui está dizendo que Deus, o Espírito Santo, são 7 Espíritos. Então você pega os 7 Espíritos de Deus, com o corpo de Deus Pai, que foi revelado no monte, e com o corpo de Cristo, dá 9. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. Então, Deus são 9, são 7 Espíritos, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo, dá 9. E o número 9 no hebraico é a serpente, a sabedoria verdadeira. Deus, ele é a serpente, a sabedoria verdadeira. Satanás diz que é a serpente porque ele quer dizer que ele é sábio. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Por que Deus fala para você ser prudente como a serpente? Porque a serpente é sabedoria, você tem que ser sábio. Sábio para desviar-se do mal. Serpente significa serpentear, desviar-se do mal. A pessoa que tem sabedoria como Satanás tem e pratica o mal, ele não é uma serpente, ele é uma víbora. A víbora, ela é o oposto. Ela enfrenta o mal, ela vive o mal, ela pratica o mal. A serpente desvia-se do mal. Serpente significa sabedoria. A serpente é o próprio Deus. Por isso que Deus diz no Evangelho de Mateus: sede prudente como a serpente e simples como a pomba. Entendeu? Viva como uma ovelha, sendo fiel a Deus, sem fazer maldade para ninguém. Sede prudente como uma serpente para desviar-se do mal. E seja simples como uma pomba. Entendeu? Seja natural, seja aquilo que você é. Ame a Deus, ame os teus irmãos e viva a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a serpente verdadeira, a sabedoria verdadeira.